sim. Gostava de fazer uma pergunta ainda na área da economia, mas do seu ponto de vista de historiador. Como sabe, o seu camarada de partido, João Carvinho, era Ministro da Indústria na altura e defendeu as nacionalizações do setor da indústria. O que é que pensa disto hoje? Olha, eu, antes de mais, queria dizer-lhe uma coisa, é que nós estamos num debate que é feito de muito pequenas histórias, com H pequeno, mas destas pequenas histórias não se consegue extrair a história, Então, com H grande. Porque, infelizmente, temos pessoalizado muito aqui as questões, temos andado muito no pequeno pé-de-ver daqueles dias. À questão da nacionalização da indústria. Há aqui questões de fundo que não são abordadas. Diga. Ainda não vi aqui quem procurasse identificar qual era verdadeiramente o projeto do General Spínola para o país. Ninguém o disse, até agora. Projeto bonapartista. Exato. Desculpe, era um projeto bonapartista, chamou-lhe Marcelo Rebelo de Sousa na segunda página do Expresso, na altura. E a prosa de Marcelo Rebelo de Sousa faz parte do relatório do 11 de março. Portanto, o relatório do 11 de março analisa também a imprensa da época, contribui decisivamente para o golpe. E até fiquei com a sensação, por algumas das intervenções que aqui houve, que afinal o General Spínola queria apenas garantir a realização das eleições para a Assembleia Constituinte, o que é completamente falso. O que é completamente falso. O General Spínola tinha um outro projeto que já vinha do chamado golpe de Palma Carlos, 13 de julho, a 9 de julho, perdão. Que depois tentou de novo executar em 28 de setembro. E que, com certeza, era o projeto que ele continuava a querer levar por diante e que passava pela realização de um plebiscito em que ele próprio seria eleito Presidente da República, com poderes extremamente fortes. Costa Gomes que ia ser candidato à presidência da República. Não, mas neste caso ele pretendia, já no 28 de setembro e antes, pretendia fazer-se eleger com amplos poderes que lhe seriam dados por uma Constituição que seria referendada no mesmo ato em que ele seria eleito, o que levaria a adiar as eleições para uma Assembleia Legislativa, a subalternizar durante algum tempo os partidos políticos em Portugal e a termos, portanto, um regime de democracia mitigada, de uma democracia com um forte pendor presidencialista. Isto para além, evidentemente, só do plano que tinha também para a descolonização. Portanto, ele tinha uma visão gradualista da democratização e da descolonização. Isto em si não envolve nenhum juízo condenatório à partida. Era uma opção possível. Naquele contexto, era uma opção possível. Doutor António Reis, mas este era verdadeiramente o projeto dele. E é bom que isso seja dito. O projeto de proclamação dele fazia precisamente referência a isso. Qual projeto de proclamação? É apanhado depois um rascunho. Um rascunho, por amor de Deus. Sim, sim. O único papel que foi lançado tinha sido claro durante o golpe de Palma Carlos durante 28 de setembro. Era isso que ele pretendia. Só Doutor António Reis, permita-me só isto, já que estamos a falar agora das grandes questões do futuro político que se preconizava para o país. Coronel António Reis, permita-me só isto. Dr. Charles Ryan, eu vou tentar que ele agora seja um pouco menos diplomático em favor do debate. Dá-se o 11 de março, vem o futuro político do país, o que Spínola preconizava ou não preconizava, já vamos voltar a falar. O que é que os Estados Unidos queriam que Portugal fosse? Eu imagino que os Estados Unidos queriam que Portugal regressasse a uma linha democrática. Ou seja, que vingasse o golpe de 11 de março, é isso? Não? Perdão. Eu não sei qual foi a ideia dos Estados Unidos da razão do golpe de 11 de março. Eu estou a falar em o que os Estados Unidos possivelmente pensava do resultado a partir do 11 de março. É isso que eu quero que o senhor explique. E minha opinião é que o golpe era um passo à esquerda, mas a fim das coisas, que a maioria dos oficiais de todas as Forças Armadas
orientava o movimento mais para o centro. Lá está o senhor a convergir os oficiais de uma democracia. Franco Carlucci, o que é que ele achava? Vamos dizer que a seguir a 11 de março há um certo apogeu em Portugal de um domínio marcado da esquerda, acentuado do Partido Comunista. O que é que Franco Carlucci pensou nesse momento? Eu não sei qual foi o entendimento de Franco Carlucci. Mas há notícias disso. Por exemplo, o Sr. Franco Carlucci, que era embaixador dos Estados Unidos em Portugal, achava que Portugal ainda se salvava do comunismo, digamos assim. Enquanto que o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da altura, que é o Sr. Henrique Kissinger, achava que Portugal era um caso perdido e o Mário Soares era o Kerensky da Europa. Era o novo Kerensky português. É verdade que na altura havia essa hipótese, mas eu nunca ouvi ao Carlucci a confirmar esta hipótese. Dr. Charles Joane, mas é impossível que Portugal, um país estratégico aqui às portas do Atlântico, fosse de tal forma indiferente para os Estados Unidos. O que o senhor me está a dizer é que basicamente queriam que houvesse democracia, mas isso é um pouco vago, não? Todos queremos que haja democracia em todo lado. É verdade. E ficaram parados à espera que a democracia acontecesse. Outra vez, por favor. Mais devagar. E os Estados Unidos ficaram sem fazer nada à espera que a democracia voltasse a Portugal ou intervieram, de facto, ativamente? Eu penso que depois de 11 de março, havia uma política para aliciar a orientação centrista. Eu penso que havia uma política para que os oficiais profissionais ganhavam mais força nas Forças Armadas, para que eles podiam ser os líderes e orientava para o centro. Eu penso que estou de acordo e em desacordo com o António Reis, de acordo quando ele diz que a verdadeira perspectiva do 11 de março está longe de ter sido focada aqui, e em desacordo com algumas interpretações que ele faz, mas que eu respeito. Porque há aqui um ou dois depoimentos que são fulcrais para o entendimento do 11 de março e que passaram muito despercebidos. Um deles é o do Raimundo Narciso, que teve o cuidado de dizer que era um elemento do Comitê Central do Partido nessa altura, e acrescento eu agora, era um dos importantes dirigentes do partido na área político-militar. Acima dele haveria apenas o Jaime Serra e o próprio Álvaro Cunhal. E não há possibilidade, do meu ponto de vista, e pelas investigações que fiz e pelas pessoas que contatei, que foram muitas, de entendimento do 11 de março, como de resto todo o período revolucionário, sem que haja uma investigação e a revelação de o que era o papel do Partido Comunista. Sem nenhum partiprina, nenhum anticomunismo primário, não é nada disso. É uma perspectiva apenas que tenta ser histórica. De resto, a intervenção de Raimundo Narciso foi muito inteligente quando ele disse, atenção, para além das questões externas, dos KGBs e das CIAs, havia forças nacionais. Portanto, estás a olhar para mim para eu devolver a Não estou. Quero apenas terminar o meu raciocínio. Rodrigo, está bem, mas deixa-me terminar o meu raciocínio. Termina. E este meu raciocínio tem a ver com o que eu investiguei e o que eu vivi sendo militar nessa altura e estando um período na 5ª Divisão e depois outro no Estado-Maior do Exército. Ora bem, a verdade é que o 11 de março de que se fala, provavelmente, poderá não ser golpe militar nenhum, no sentido de preparação de um golpe. O que eu penso que é o 11 de março, porque falei com militares e com civis de um lado e do outro, é, de facto, a tentativa de impedir duas coisas. A organização dos militares, que eram claramente anticomunistas, era impedir que o grupo do chamado Grupo Melo Antunes, de que fazia parte o Vasco Lourenço, que começava a ter sérios problemas desde o 28 de setembro com o setor pró-comunista, se desligasse desse setor, e dou dois exemplos concretos. O Melo Antunes, o plano económico, que foi totalmente bombardeado pelo setor, e nomeadamente pelo gabinete do general Vasco Gonçalves. Eu dou um exemplo claro. Eu era chefe de redação do boletim do MFA e
no momento em que o plano que tinha sido aprovado pelas estruturas do MFA estava a ser concebido, vem um artigo da ala da Marinha e do gabinete do General Carlos Gonçalves que dava a maior das pancadas no então Ministro da Economia, Rui Vilar, e num setor do MFA e no Mel Antunes, que foi publicado depois de grande luta interna no boletim do MFA, que foi atrasado, cuja saída foi atrasada para que isso saísse, à revelia da Comissão Coordenadora do MFA, e que depois suscitou um pedido de desculpas no próprio boletim à Coordenadora e ao Mel Antunes. E o Mel Antunes ele próprio revelou, e revelou-me a mim, que está publicado no meu jornal, no Diário de Notícias, que durante toda a elaboração do plano, ele, Mel Antunes, havia sido pressionado pelo Primeiro-Ministro de então, direta e indiretamente, para alterar o conteúdo do plano no sentido de o esquerdizar.